O aplicativo e o cartão de crédito da Genial Investimentos é o encontro perfeito. Um oferece as melhores opções de investimentos com uma assessoria de excelência. Já o outro tem tudo para você ter a melhor experiência em compras com benefícios exclusivos. Se você quer encontrar o melhor dos dois mundos em um só lugar, abra sua conta e invista com a Genial. Olá, estamos de volta aqui com Conversa com o Zé Márcio. Eu tenho comigo aqui hoje um dos melhores economistas do país, Gustavo Loyola, foi presidente do Banco Central, sócio da Tendências Consultoria, foi meu sócio aí na Tendências, tá certo, há algum tempo atrás. Gustavo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme ter você aqui novamente. Prazer é todo meu, Zé, estar com você e com os nossos espectadores aí, né? Bom, Gustavo, o assunto aqui é sempre um pouco o comportamento da economia brasileira, né? Que nós tivemos aí uma tempestade perfeita no final do ano passado, depois da tempestade veio uma certa bonança. Como é que você está vendo essa evolução? Quer dizer, você acha que está resolvido os problemas do país com essa bonança do início de 2020 e 2025 ou é apenas uma transição? Eu acho que os nossos problemas fundamentais não estão resolvidos, né? Eu acho que nós tivemos uma tempestade que derivou muito de algumas incertezas relacionadas ao cenário externo, principalmente, né? Que essas incertezas estão, vamos dizer, um pouco mais mapeadas, mais bem mapeadas, né? Vamos dizer assim, pelos investidores. Houve aquela natural tendência dos mercados de, às vezes, extrapolarem tendências, né? Tanto para o lado bom quanto para o lado negativo. Mas eu acho que nos fundamentos domésticos externos, eu acho que as coisas não mudaram, né? Do ponto de vista interno, eu acho que a única coisa que eu vejo que se comprovou positivamente foi que o Banco Central continua comprometido com com a política de metas, né, com todo o arcabouço da política monetária. Isso, de fato, houve até o momento uma comprovação de que a nova gestão tem esse compromisso. Mas na questão fiscal a gente continua bastante mal, né? Então, isso significa que recai sobre a política monetária uma tarefa ingrata aí de tentar ancorar as expectativas inflacionárias, né? Até agora, o Banco Central não tem tido sucesso nesse propósito, né? E enquanto isso, o Ministério da Fazenda, cada vez mais isolado, tenta aqui e acolá adotar alguma medida, vamos dizer assim, um band-aid, né? Alguma medida para tentar mitigar as questões fiscais. Tudo indica que o governo Lula entrou no modo aí já de eleição de 2026, cuidando muito mais da sua popularidade, né? A gente viu isso nas mudanças realizadas na área de comunicação do governo, e eu vejo isso mais como um risco do que como alguma coisa positiva, na medida em que nós vamos ter um governo cujas medidas na área econômica vão cada vez mais passar pelo crivo do impacto dessas medidas sobre a popularidade do presidente. O que não é um bom conselheiro, né? Então, acho que o Ministério da Fazenda deve ter cada vez mais dificuldades para enquadrar a questão fiscal. Embora o governo, eu acho que o presidente e a sua entourage tenham consciência de que a inflação é uma coisa negativa para a popularidade. Mas existe
sempre a tendência deles tentarem administrar a inflação no micro, né? Com intervenções explícitas ou mais sutis sobre os preços, que realmente não funciona. E o cenário Trump continua meio incerto, ele, com as ameaças que ele faz, os absurdos que ele diz. Os dados da economia americana continuam, enfim, recentemente vieram até melhores do que se esperava. Então, também eu acho que as incertezas sobre a política monetária americana continuam, e também, obviamente, sobre outras políticas econômicas, né? Política fiscal, política tarifária, etc. Bom, Gustavo, quer dizer, aqui dentro, quer dizer, na verdade, a gente tem aí um descolamento das expectativas para a inflação, quer dizer, você tem aí uma desancoragem importante das expectativas para a inflação, quer dizer, uma desancoragem que está aumentando ao longo do tempo, não está diminuindo, apesar dos aumentos de taxa de juros, que isso é uma coisa surpreendente, particularmente importante, tá certo? Você acha que, de uma certa forma, esse comportamento das expectativas, combinado com uma política monetária cada vez mais dura, cada vez mais contracionista, é um sinal de perda de credibilidade do Banco Central perante os investidores? Ou você acha que é alguma coisa que tem a ver mais com a questão fiscal, com quer dizer, uma política fiscal muito expansionista? Eu acho que tem mais a ver com a política fiscal expansionista e aquilo que a gente pode chamar de política parafiscal, né? Outras políticas creditícias e tal, outros movimentos que o governo faz que acabam afetando. Eu diria o seguinte, que essa questão de credibilidade é interessante, porque eu acho que não é uma questão de credibilidade nos gestores do Banco Central. Eu acho que é uma questão de credibilidade na capacidade, né, de o Banco Central sozinho enfrentar essa maré negativa que vem das outras políticas macroeconômicas e microeconômicas, mas principalmente macroeconômicas, e sem que o Banco Central submeta o país a um choque de juros extraordinariamente forte, né? O que talvez inviabilizasse politicamente o próprio Banco Central em algum momento. Então, eu diria que a responsabilidade sobre essa desancoragem vem muito, muito disso, né? Evidentemente que há alguns fatores mais específicos, né, jogando aí contra o Banco Central, fatores ligados à oferta, mas na realidade eu acho que o que existe é essa a falta de sintonia, né, entre as políticas fiscal e monetária. Então, de fato, o Banco Central vai estar condenado a praticar os juros muito elevados e a inflação vai se manter, pelo menos a expectativa nossa lá na tendência e do mercado em geral, né, refletida na pesquisa Fox, é de que vamos ficar cada vez mais distante da âncora, né, do centro da meta, que é o 3%, né? A nossa expectativa também é essa. A gente está com uma projeção de inflação para 25 de 5,7% e acelerando em 2026 para 6,5%. Ou seja, apesar das taxas de juros super elevadas, a gente já tem aí uma taxa de juros real próxima a 10%, tá certo? Você não consegue parar as expectativas. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto bem interessante, bem curioso, na verdade. Acho que é a primeira vez no regime de metas que a gente tem uma situação assim tão difícil, certo? Agora, voltando a ser... Inclusive,
Você permite, já inclusive é uma situação diferente da Dilma, porque na época da Dilma, a gente tinha um Banco Central mais permissivo, né? E a gente não tem visto agora. É interessante, realmente. É um caso inédito. Pois é, quer dizer, na época da Dilma era outro, quer dizer, era outra lógica, né? A lógica era uma inflação acima da meta, ponto. Tá certo? Então, acho que esse realmente que eu não me lembro de nenhum outro episódio similar a esse que a gente está vivendo. Agora, Gustavo, voltando ao cenário internacional aqui, você chamou atenção para o cenário internacional, Trump e tal. Uma coisa que realmente é preocupante, quer dizer, do ponto de vista do Brasil, é essa questão das tarifas, né? Quer dizer, a ideia, quer dizer, que o secretário do Tesouro tem dito que a política tarifária do governo Trump vai buscar reciprocidade. O Brasil é um país que tem tarifas extremamente elevadas, inclusive em relação às importações americanas. Você acha que isso pode ser particularmente complicado para a economia brasileira, dados os níveis elevados de tarifa que o Brasil pratica? Eu acho que sim, eu acho que o Brasil vai estar em algum momento como alvo da política tarifária americana, né? Eu estive vendo um dia desses um gráfico que mostra, né, em dois eixos, mostrando as tarifas americanas e as tarifas de diversos países. E o Brasil realmente está entre aqueles países que sofre menos com tarifa americana e que pratica tarifas muito mais elevadas em relação às importações que vêm dos Estados Unidos. Então, certamente o Brasil vai estar na mira, se já não está, e se os americanos fazem o que fazem com seus parceiros mais próximos, inclusive com aqueles com os quais eles têm acordos de comércio, imagina o Brasil, né? Então, eu acho que isso a gente vai sofrer, inclusive com efeitos indiretos, né? Porque outros países sofrendo restrições tarifárias, eles vão procurar outros mercados, né? E aí, evidentemente, o Brasil pode não apenas perder mercados externos, como também, evidentemente, sofrer vamos dizer assim, não digo que chegar a ser um dumping, mas realmente uma agressividade maior dos exportadores estrangeiros em relação ao país em busca de novos mercados, né? Por exemplo, qual será a estratégia da China? A China tem excesso de capacidade em vários setores. Como é que a China vai reagir à redução de um grande mercado? Então, assim, são coisas que devem afetar o Brasil, sim, devem afetar o mundo inteiro, né? E o Brasil faz parte desse mundo inteiro. Só que eu não acredito que estejamos preparados para tanto, né? Com essa macroeconomia desajustada e com o Brasil já tendo tarifas elevadas, com o Mercosul totalmente, vamos dizer, inutilizado, sem nenhuma força prática, com a Argentina praticando a sua política independentemente dos seus parceiros e tal. Então, enfim, a gente está bem exposto mesmo. Quer dizer, como é que vocês estão vendo aí o efeito da política Trump sobre a economia chinesa? Porque dado que a China é o nosso maior parceiro comercial, dependendo do efeito, que a nossa avaliação aqui é que o efeito pode ser bastante importante sobre a economia chinesa. Como é que vocês estão avaliando aí nas tendências? A nossa avaliação é essa mesmo, né? Que a China ela depende em vários segmentos das suas exportações. Os Estados Unidos são um parceiro comercial importante da China, né?
Evidentemente, a China já vem há muito tempo, por razões econômicas, mas não apenas econômicas, buscando diversificar mercados, né? E eu acho que isso ela vai fazer de maneira mais agressiva, sem contar, evidentemente, com os efeitos sobre a própria demanda chinesa, né? Sobre o próprio crescimento chinês, né? Que, na realidade, a gente já vê uma tendência de desaceleração do crescimento da China. Isso pode se agravar. Mas alguns segmentos eu acho que o Brasil vai ser atingido, sim, pela desaceleração da segunda maior economia do mundo, né? E eu acho que o mundo vai entrar num movimento síncrono de desaceleração, porque isso vai ser um efeito cascata que atinge a Ásia de uma maneira geral. A China vai tentar, evidentemente, ser mais agressiva nos mercados asiáticos, mas tem uma grande importância para os países da Ásia. Vai atingir a Europa, sem dúvida, a Europa já cheia de problemas, né? E as Américas, né? Em geral, a América Latina em geral, e o Brasil em particular, né? Agora, Gustavo, na sua avaliação, você acha que a gente está próximo a algum tipo de estagflação, como a gente viveu lá atrás, na década de 70? Olha, assim, é um pouco difícil de dizer, inclusive em termos de periodização, né? Quanto tempo a gente pode estar na inflação? Eu não sei, nessa estagflação, mas eu acho que há um risco, né, disso acontecer, olhando de uma maneira mais global, mas principalmente aqui no Brasil. Porque com o Banco Central sem conseguir baixar a inflação a níveis, eu não digo nem na meta, mas a níveis mais satisfatórios, e com a taxa de juros que ele vem praticando, o crescimento da economia vai tender a ser zero, próximo de zero, até negativo. A gente vê o seguinte, não sei qual é a projeção da Genial, mas a nossa projeção lá da Tendências já é de um crescimento para 2025 abaixo de 2%, e muito disso é carry-over do ano passado. Então, na margem, o crescimento da economia brasileira está tendendo a zero, né? Então, vamos dizer, algum crescimento pode até acontecer por força de algum estímulo fiscal, mas, evidentemente, isso a gente sabe que tem perna curta e só vai fazer piorar a percepção de risco, né? Em Nossa. relação. Não, pode continuar, desculpe. Não, é isso. Não, que a nossa projeção aqui é de desaceleração também, quer dizer, um pouco menos forte do que vocês. A gente está com um crescimento de 2,3% em 2022 e 2025, muito por causa do setor agrícola, da agropecuária, tá certo? A gente tem uma agropecuária bastante forte e do carry-over de 2024 para 2025. O crescimento fora a agropecuária está próximo de zero, tá certo? Está nas nossas projeções aqui, tá certo? Então, acho que esse é o ponto. Agora, isso levanta uma questão super importante, né? Quer dizer, 2025 é um ano pré-eleitoral, 2026 já é um ano eleitoral, né? Se esses cenários que nós estamos falando aqui se verificarem, nós vamos ter um cenário de inflação acelerando com a economia desacelerando. Na sua avaliação, como é que vai ser a reação do governo a esse cenário? Eu vejo o governo cada vez mais lançando mão de medidas populistas, né? Como, por exemplo,
não digo tabelamento explícito, mas interferência direta em alguns preços, é, usar, por exemplo, a Petrobras, os combustíveis ficarem cada vez mais defasados. Claro que aí vai depender das questões de oferta internacional. Pode ser que, com toda a movimentação internacional, você tenha um cenário mais benigno de preços de combustíveis. Isso pode ajudar, independentemente da atitude aqui interna. Mas a gente vai ver o governo usando todos os instrumentos possíveis, desoneração setorial, enfim, medidas e outras medidas populistas, né, de auxílio de transferências, né, se eu não vejo, e talvez até uma interferência no Banco Central. Quer dizer, muito embora até o momento o Banco Central tenha atuado de maneira bastante independente, nada assegura de que na véspera diante de pesquisas negativas e mais próximos das eleições, se o Banco Central não pode também ser uma vítima, né, dessa busca aí de um alívio macroeconômico, um alívio econômico, ainda que ele seja de curta duração, seja efêmero, né? Uma preocupação que a gente tem aqui é com a política cambial, né? Quer dizer, o quão flexível vai continuar a taxa de câmbio ao longo desse processo aí, em que você tem uma pressão inflacionária forte, é possível que você tenha uma tendência à desvalorização cambial. Nossa expectativa é que você vai ter uma tendência de desvalorização cambial ao longo dos próximos 2 anos, o que, quer dizer, a tentação para controlar o câmbio é muito forte, né? Quer dizer, isso nos preocupa particularmente. E eu concordo com você. Eu acho que essas medidas fora da caixa, né? Quer dizer, essas medidas microeconômicas, quer dizer, micromedidas aí, de controle, de preços e etc., eu acho que é possível que voltem bastante forte, tá certo? Bom, você tocou num ponto importante, Zé, desculpe, a questão cambial, né? Porque não apenas a pressão sobre as intervenções no mercado de câmbio do Banco Central vão aumentar, intervenções, eu diria, em termos de venda de dólar, né? Mas também de medidas restritivas. Só que nós estamos diante de um quadro institucional muito diferente. Nós estamos em vigência de uma nova lei cambial. Nós temos instrumentos hoje de remessa de de dólares para o exterior, muito mais abertos e muito, por exemplo, as cripto, né? Então é o seguinte, uma tentativa de fazer controle cambial hoje, ela é assim, muito mais complicada, né? Além de ser equivocada, obviamente, do que há 10 anos atrás. Houve uma mudança muito grande no mercado de câmbio. Hoje, qualquer cidadão brasileiro tem um acesso imediato a uma conta em moeda estrangeira. É muito simples, é um app que você abre, aí tem várias empresas do mercado financeiro que ofertam isso, e é uma coisa muito simples, né? Então, como é que vai barrar tudo isso? Aumentando o IOF? Não segura, tá certo? Pode ter um efeito mais arrecadatório, mas não vai segurar uma onda dessa, né? Mas, Gustavo, você acha que é impossível, que é muito difícil fazer uma mudança institucional, quer dizer, via decreto, que possa reduzir, quer dizer, afetar a política cambial? Quer dizer, eu concordo com você. Eu acho que teve uma mudança muito importante na institucionalidade da política cambial brasileira, que é super importante, super fundamental. Agora, você acha que diante
diante de um fato consumado de que você está tendo desvalorização cambial, pressão sobre a taxa de inflação, desaceleração da economia, seria muito difícil você fazer mudanças institucionais que dificultem essa relação entre os investidores no Brasil e no exterior? Eu acho que o governo tem instrumentos para atrapalhar bastante, para intervir bastante, principalmente em relação às empresas, né, que pode começar a exigir internalização de recursos, em relação a pessoas físicas, eu acho que podem impor algumas barreiras tributárias ou quantitativas também, algum controle. Mas, assim, uma coisa importante, eu acho que sempre bom lembrar, é que o governo não tem controle do Congresso. Quando eu falo do controle aqui, é um controle, entre aspas, ideológico. Nós temos um Congresso que pensa totalmente diferente do governo, que é capaz, obviamente, de fazer alianças táticas com o governo, mas que tem outra cabeça, né? Então, sim, o grau de intervencionismo do governo, eu tenho a impressão que é limitado por um Congresso que na realidade, é um Congresso que foi eleito muito mais a feição de um governo Bolsonaro, né, vamos dizer, de uma reeleição do Bolsonaro, que de uma reeleição do Lula, né? Então, também eu acho que tem limites no Congresso, como já foi mostrado, né? Por exemplo, é muito provável que o governo tente esse ano fazer uma reforma do imposto de renda, né? E em alguns temas até o governo tem razão. Eu acho que o imposto de renda do Brasil precisa de uma reforma, mas vai ser uma briga muito grande no Congresso por uma reforma no imposto de renda. E se o governo tiver querendo usar essa reforma de imposto de renda para aumentar a arrecadação, pior ainda, né? Gustavo, prazer ter você aqui conosco, excelente conversa, muito boa mesmo. Sua experiência realmente define um comportamento. Muito obrigado, até uma próxima. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.